Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do programa Saúde Psicológica, Reflexões em Tempo de Pandemia, uma parceria da Câmara Municipal de Torres Vedras com a Ordem dos Psicólogos Portugueses. Hoje o tema é o envelhecimento ativo e para nos falar um pouco sobre este assunto temos connosco a doutora Renata Benavente. Olá, doutora Renata, seja bem-vinda. Muito obrigada. Neste episódio, julgo que temos o enorme desafio de falar sobre uma temática que já em período anterior à pandemia já exigia muitas reflexões, muitos cuidados, principalmente com a questão do isolamento e da solidão nas pessoas mais velhas. Temos agora acrescido esta questão do isolamento ou do distanciamento forçado. Portanto, se calhar começávamos por tentar perceber e lhe perguntar, para já, o que é isto do envelhecimento ativo, como é que nós podemos ser bem-sucedidos e que impactos, de facto, tem este estado pandémico nesta evolução e nesta obtenção da qualidade de vida. Muito bem, boa tarde, muito obrigada pelo convite e felicitar pela escolha do tema, que é um tema realmente muito pertinente e que para nós, a Ordem dos Psicólogos, tem merecido aqui uma atenção especial, não só nesta fase de crise pandémica, mas também no período que antecedeu esta situação complicada do ponto de vista da saúde pública. A nossa população em Portugal está bastante envelhecida, esse é um facto que nós temos do ponto de vista estatístico, temos realmente uma percentagem muito significativa de população portuguesa com idade superior a 65 anos. Segundo dados de 2015, mais de 20% da população portuguesa está neste grupo etário, portanto, pessoas com mais de 65 anos, portanto, representam aqui um importante número de pessoas na nossa sociedade. E isto é um aspecto muito positivo, porque revela que há aqui condições também, temos dos cuidados de saúde, condições económicas que promovem, no fundo, a longevidade das pessoas que vivem em Portugal e, portanto, isto é um indicador muito bom da evolução destes serviços também de apoio e do avanço da própria medicina e dos cuidados que são prestados às pessoas mais velhas. Dizer, no entanto, que esta era uma preocupação que nós tínhamos antes desta situação pandémica, que a qualidade de vida que os idosos portugueses têm é muito inferior, por exemplo, àquilo que se observa noutros países da Europa. Portanto, há indicadores que avaliam a qualidade desta fase final da vida das pessoas e nós, infelizmente, temos níveis que são preocupantes de qualidade. Portanto, as pessoas realmente vivem mais em Portugal, mas vivem em sofrimento, sem condições de habitabilidade, por exemplo, que é uma das dimensões que torna a vida dos idosos mais difícil. Temos muitas descrições de pessoas que vivem até antes da pandemia, já viviam confinadas nas suas habitações porque por questões de mobilidade não podiam sair. Infelizmente há muitas situações dessa natureza e, portanto, há aqui uma diversidade de fatores que contribui para que o envelhecimento não ocorra realmente como seria desejável, de uma forma saudável e com satisfação também, não é? Que é aquilo que se pretende. Agora, relativamente à situação do confinamento, portanto, nós já tínhamos identificado algumas variáveis que eram preocupantes e que urgia alterar para melhorar a qualidade de vida das pessoas, por exemplo, as questões de isolamento que falou muito bem, e nesse sentido o que se está a passar agora com as medidas de saúde pública são bastante antagónicas face àquilo que era a nossa mensagem anterior. Portanto, aquilo que se transmitia às pessoas era que saiam, convivam, porque as relações sociais são muito importantes. Aliás, nós sabemos que associada à solidão estão uma série de indicadores negativos, quer de saúde psicológica, quer de saúde física, doenças cardiovasculares, diabetes, depressões, e, portanto, a mensagem era muito no sentido oposto, não é? Estímulo das relações sociais e da convivência e todas essas atividades. E agora tivemos que recuar nessa componente, sendo que aquilo que, e para todos nós, não é, que estamos com alguns condicionantes na nossa vida social e até de trabalho, o que está recomendado é que as pessoas tentem, apesar de não poderem estar fisicamente em contacto, que tentem manter essas relações à distância. Claro que isto é mais difícil de pôr em prática quando há dificuldades, por exemplo, no manuseamento de equipamentos digitais, que é o formato que temos para comunicar através de vídeo, enfim, e para algumas
pessoas essa questão é difícil e portanto, aqui a sugestão é realmente o contacto telefónico, as pessoas arranjarem, nomeadamente as famílias e amigos, arranjarem alternativas para entrar em contacto com estas pessoas, de maneira a que não se desvinculem também daquilo que são as relações sociais. Eu hoje, por acaso, estava a ler uma notícia relativa à comunicação por SMS para o processo de vacinação. Claro que um dos grupos prioritários são as pessoas idosas e o que parece estar a acontecer é que menos de 50% das pessoas estão a responder a esses SMS, o que parece indicar que não estão, de facto, a aceder a essa informação, muitos porque não têm telemóvel, portanto temos que ter em conta que há aqui constrangimentos que se prendem com a própria literacia digital, que poderá não estar eventualmente muito desenvolvida nestas pessoas e que compromete o acesso a estes contactos sociais, portanto há que trabalhar estas questões de outra forma e tentar minimizar a impossibilidade das pessoas estarem realmente em conjunto. Depois há outras recomendações que também são transversais para a população em geral, como as questões do exercício físico, da alimentação, da manutenção de rotinas, que são fundamentais para o equilíbrio emocional destas pessoas e, portanto, são outras recomendações que também temos feito. Nós, logo na fase inicial da crise pandémica, também produzimos alguns documentos que as pessoas depois poderão consultar no site da Ordem dos Psicólogos Portugueses e um dos primeiros documentos que produzimos foram realmente orientações e sugestões para a intervenção em estruturas residenciais para idosos, portanto, os vulgarmente denominados lares, porque sabíamos que estas pessoas estavam numa situação de vulnerabilidade ainda crescida, não é? E houve decisões por parte de algumas estruturas desta natureza de isolar as pessoas nos quartos, portanto, ficaram mesmo muito confinadas em termos de mobilidade no espaço, nos edifícios onde vivem e, portanto, elaborámos logo algumas recomendações para, precisamente, orientar também as equipas e os profissionais que exercem atividade nestas estruturas, nesta lógica de prestar os melhores cuidados possíveis às pessoas idosas e também aos profissionais que deles cuidam, que são outra população de alto risco. O apoio e o convívio é completamente diferente. Portanto, nessas situações em concreto, e a própria Câmara Municipal tem sinalizado muitos casos, infelizmente, nos últimos tempos, das pessoas que acabam por não tomar a sua medicação a tempo e horas porque não têm esse apoio, portanto, da instituição, ou pelo menos a todo o momento, é só pontualmente, naquelas visitas que fazem diárias. Que sugestões, por exemplo, podem ser dadas a nível, não sei, da comunidade ou da própria... Sim, houve algumas iniciativas que visaram colmatar essa impossibilidade das pessoas frequentarem esses centros de dia, por exemplo, como referiu, que foram sentidas realmente pelos utentes, não é, pelas pessoas idosas, como uma dificuldade nas suas vidas e também para os cuidadores. Há este lado que nós muitas vezes tentamos deixaram de ter o suporte da instituição. Exatamente. Nós até em cuidados de saúde primário verificámos muito isso. Eu própria na minha consulta tenho algumas situações desse tipo, portanto pessoas que vivem em contexto familiar, mas que tinham de facto no centro de dia uma fonte importante de apoio e apoio não só para as famílias, porque têm depois a sua vida sem ter aquela preocupação com o idoso, mas para o próprio idoso, porque estes são contextos onde as pessoas podem ser estimuladas, onde têm realmente a oportunidade de desenvolver e consolidar relações sociais e, portanto, houve aqui perdas muito importantes. Isto e, por exemplo, outra resposta muito interessante e muito importante que são as universidades sénior, que também dão resposta e ajudam aqui neste processo de transição, muitas vezes entre os processos de saída do mercado de trabalho para o período da reforma, que para muitas pessoas é uma fase muito difícil, e as universidades
sénior, por norma, têm um papel importante aqui nesta transição, porque muitas pessoas ativam e mobilizam-se para frequentar as atividades nesta fase e também houve cessação das atividades e, portanto, houve aqui perdas muito importantes. Sugestões para minimizar os danos desta situação? Pois, se os serviços conseguirem realmente organizar-se no sentido de apoiar com maior frequência estas pessoas, seria o ideal. Houve também, como eu dizia, algumas iniciativas muito interessantes até das próprias comunidades, no sentido até de grupos de jovens, né? Nesta lógica de comportamento pró-social, de apoiar quem precisa nesta fase mais difícil, de se organizarem no sentido, por exemplo, de levar as compras aos idosos. Portanto, estavam aqui, no fundo, a assegurar uma tarefa que, eventualmente, as famílias não conseguiam garantir e, portanto, esta pode ser uma boa resposta. Sendo certo que estes momentos podem ser oportunidades de interação social, porque mesmo que as pessoas não estejam em conjunto, assim, num espaço próximo, de proximidade, podem interagir, não é? Através da comunicação não verbal, deixar as compras, dar uma palavrinha, enfim. Houve também outros projetos interessantes de que tivemos conhecimento de mecanismos também focados nas comunidades, em que havia realmente este contacto telefónico diário ou bidiário por pessoas dos serviços ou voluntários que faziam, no fundo, esta monitorização do estado emocional também dos utentes, dos idosos. Nós, de facto, aqui no município, criámos algumas respostas dessas, não é? De ajuda porta a porta, digamos assim. Alguns programas que nós temos também direcionados mais para a população sénior, como, por exemplo, a prática do exercício físico. Os professores ou os monitores dessa atividade têm mantido esse contacto regular exatamente para esses cuidados. Se calhar ainda assim um bocadinho atrás, e não falando propriamente da população já, digamos que considerada sénior ou idosa, sabemos que o envelhecimento ativo está diretamente relacionado também com a aprendizagem ao longo da vida, não é? E, portanto, se calhar importa pensar um bocadinho antes do que aquela idade estatística dos 65 ou 66, pensarmos na idade da reforma, o que é que lhe parece, para quem nos vê também e que pensa que ainda está longe, que impacto é que isso pode ter ou que outros fatores estão aqui associados que tenham, para além da adoção dos hábitos e estilos de vida saudáveis, que no fundo é uma opção pessoal, que outros fatores envolventes podem ter impacto nesta tal aprendizagem ao longo da vida. Sim, essa questão da nossa tendência para negar um pouco aquilo que vai ser o nosso futuro e o envelhecimento faz parte, no fundo, deste estigma que está associado à chegada à idade avançada, não é? Há uma dificuldade que eu acho que é generalizada na nossa população em confrontar-se com isso. Como é que vai ser quando eu envelhecer? Então, não pensamos muito nesse assunto, na expectativa de que isso não nos traga sofrimento, porque pensar no envelhecimento, e sobretudo nas nossas sociedades, não é? Em que vivemos muito focados naquilo que é a juventude e a necessidade de nos mantermos jovens, enfim. E isso dificulta realmente o pensar sobre isso. Na verdade, nós estamos a envelhecer a partir do momento em que nascemos, não é? E como dizia muito bem, há que preparar esta chegada à idade avançada. Esperemos que a maioria de nós consiga alcançar esse tempo de vida. Mas para dizer que, de facto, há aqui medidas que nós podemos tomar e quanto mais cedo o fizermos, melhor, não é? Porque há rotinas e há hábitos de vida e estilos de vida saudáveis que, se conseguirmos introduzir nas nossas vidas cedo, a tendência para que eles se mantenham e persistam ao longo do tempo aumenta, não é? E, portanto, questões como o exercício físico, a alimentação, estas questões da aprendizagem ao longo da vida são muito importantes. Nós sabemos, por exemplo, que nessa transição para a fase da reforma, falou aí dessa questão da idade estatística, que é uma discussão muito interessante, porque hoje em dia já se põe muito em causa que isso seja realmente o indicador. Certo é que essa idade é definida também pela Organização Mundial de Saúde e, portanto, é muito abrangente face aos vários contextos do mundo, não é? Esta longevidade que nós temos nas sociedades ocidentais não, é muito distinta daquela que ocorre em países com outras características, outras dificuldades. E, portanto, realmente temos aqui os 65 anos como aquele ponto de corte, mas isso realmente é muito discutível. Aliás, hoje em dia até se fala da possibilidade do indicador ser a idade prospectiva, ou seja, o tempo de vida que nós estimamos ter ainda face à expectativa da esperança média de vida. E por isso dizer que, recuperando a ideia de que a aprendizagem ao longo da vida é fundamental,
Este processo que, sendo continuado em termos das aprendizagens, que podem ser em contexto de trabalho, porque são aqueles ambientes que tipicamente nos levam a aprender e a evoluir, podem e devem ser alargados a outras áreas. E sabemos que isso é um aspecto muito positivo para o bem-estar e para evitarmos aquele declínio que é expectável em termos das competências até cognitivas, memória, etc. Portanto, é muito importante que isso se mantenha. E todas as iniciativas que possam ser implementadas que visem estes objetivos, porque aqui cumprimos uma série de questões que têm a ver com esse estímulo cognitivo, que é muito importante para não perdermos também algumas competências, e o aspecto também essencial de que já falámos, que tem a ver com as relações sociais. Portanto, são contextos em que há atividades de grupo e esse trabalho em grupo, ou esse estar em grupo, vai promover as relações sociais e, portanto, é outro dos grandes benefícios deste tipo de iniciativas. Ok. Falou há pouco também, a doutora Renata falou há pouco da questão da literacia virtual e do acesso, neste caso, em alguns casos, principalmente aqui no Conselho, nós temos uma parte mais rural, se assim podemos dizer, e sabemos que há muitos séniores que não conseguem ter acesso a estas ferramentas, a estes instrumentos, nomeadamente a muitos instrumentos muito relevantes e muito importantes que a Ordem criou. Como é que nós poderíamos também ajudar, como disse também, a desmistificar alguns conceitos e até a dar estas sugestões e estes encaminhamentos, sem termos que todos estes instrumentos via online, ou de que forma poderíamos tornar mais acessível, se assim podemos dizer, quem não tem esta possibilidade de ter acesso a estas ferramentas? Aquilo que tipicamente as pessoas com a idade superior a 65 anos consomem, por assim dizer, são as televisões, não é? Tudo aquilo que é transmitido pela televisão é um foco de comunicação muito importante para estas pessoas. E daí a necessidade de haver também algum cuidado, quer no tipo de conteúdos que se apresentam, quer no formato dos conteúdos, porque frequentemente as pessoas têm alguma dificuldade, pessoas que não têm a tal literacia digital ou até conhecimento daquilo que é a ciência ou não ciência, portanto, se confrontadas com informação que não tem sustentação, podem eventualmente acreditar, não é, naquilo que lhes é transmitido, e portanto há que ter estes cuidados. Portanto, a responsabilidade aqui também destes órgãos de comunicação, na transmissão da comunicação e no que transmitem às pessoas. Portanto, esse é um dos meios que poderá ser utilizado. E depois os contactos telefónicos, claro que numa linguagem muito adequada, esse é um erro que nós cometemos frequentemente. Usamos linguagem que é muito técnica e nem sempre garantimos que o nosso interlocutor assimila a informação e a compreende. Portanto, estes cuidados devemos ter com estas pessoas que são mais vulneráveis deste ponto de vista, não é? Na compreensão da informação e na assimilação daquilo que é a nossa mensagem. Como é que nós, por exemplo, em diálogo e em monitorização com algumas situações, conseguimos, por exemplo, que a pessoa, nessa sua autoanálise e autoavaliação, consiga perceber se as emoções que está a sentir e que falou há pouco e bem, provocadas por algum antagonismo neste momento que vivemos, que é agora não podem sair de casa, agora não podem aproximar-se, agora não podem ver os netos, porque os netos vão, neste momento não, mas iam para a escola e vêm. Como é que é natural que estas pessoas comecem a sentir tristeza, insegurança, raiva até, pronto, um misto de emoções? Como é que a pessoa consegue, por exemplo, ter noção de que não, isto é normal, isto que estou a sentir é normal, e depois parte das estratégias a seguir, mas como é que a pessoa tem noção de que sim, que é digamos, o comum, ou já começa, se calhar, a saúde psicológica a ficar um bocadinho afetada? Como é que a pessoa consegue estabelecer aqui, digamos que um limite ou uma baliza? Para além do recurso a esse tipo de instrumentos que podem ajudar a objetivar, não é? Porque temos ali os indicadores todos de uma forma muito objetiva, aquilo que são as perspectivas dos que nos rodeiam, dos que gostam de nós, que nos podem dar esse feedback. Muitas vezes é assim que as pessoas tomam consciência de que estão realmente com dificuldades, não é? Quando a família, os filhos, neste caso pensarmos nos idosos, dizem, não, mas tu não estás bem. Os sinais de alerta, já não tens vontade de comer.
comer, não comeste tudo, há não sei quantos dias que não comes, enfim, coisas desse tipo que as pessoas podem realmente ir notando, não é, no comportamento dos idosos ou no seu estado emocional, por exemplo, não ter vontade de sair da cama, tem sido um padrão que nós infelizmente temos observado, muitos relatos deste tipo, não é? As pessoas, e isto acaba por ser um sintoma de um quadro já na linha da depressão, estão tão tristes, com tão pouca esperança no futuro, que acabam por ficar ali nesta apatia, não é? Que é muito típica dos quadros depressivos, e muitos sem se alimentarem já, enfim. E, portanto, estas pessoas que rodeiam quem está em sofrimento e que se vão apercebendo naturalmente disto, podem ser uma forma, ou podem constituir-se como uma forma de alertar o próprio para que a pessoa não estará bem, não é? Que precisa de algum tipo de ajuda ou de apoio. Porque às vezes as próprias pessoas não reconhecem, não imaginam que é uma fase que vai passar, que não é nada de complicado e podem recusar essa ajuda, portanto é útil que quem está ao redor, e por isso a importância das relações sociais também por este lado, fazerem esse alerta e procurarem apoio quando pensam realmente que há dificuldades. Esses cuidadores ou familiares ou amigos também, como é que muitas vezes acontece-nos virem sinalizações de pessoas que identificam essas situações e dizem: eu até sou próximo, ou sou família, mas não sei o que fazer, ou não sei como interagir, não sei como ajudar na mudança de comportamento, o que é que eu faço, o que é que eu digo? Como é que podemos, por exemplo, ajudar esses familiares, cuidadores também? Sim, bom, vai depender da situação concreta e daquilo que é a postura da pessoa que precisa de ajuda, ou que se imagina que precisa de ajuda, não é? Porque isso depois convém ser avaliado, mas sim, as pessoas que cuidam destes idosos podem precisar dessa orientação. Muitas vezes a forma como interagem, como comunicam, pode fazer a diferença nesse reconhecimento que não se está bem ou que se precisa de ajuda especializada. Por exemplo, há contextos muito difíceis para muitas famílias quando se trata da tomada de decisão de institucionalizar aquele idoso. Por norma, são os momentos mais complexos. Também porque há muito estigma em relação àquilo que é um lar, uma estrutura residencial para pessoas idosas, e, portanto, são fases que constituem uma verdadeira crise para as famílias, sobretudo porque, frequentemente, os idosos não estão motivados para integrar uma resposta deste tipo, não é? Há um estigma associado àquilo que é ir para um lar, que é a antecâmara da morte, enfim, não é? Totalmente falso, mas, ou seja, a integração naquela estrutura significa que a pessoa está realmente a entrar num processo de dependência, de decadência física, e, portanto, as expectativas serão negativas do que vai acontecer daí para a frente. E, portanto, há muita dificuldade, por norma, em aceitarem a integração numa estrutura desta natureza, sobretudo quando não conhecem aquilo que realmente se passa, porque há estruturas com muita qualidade e que oferecem realmente uma resposta muito útil e necessária para estas pessoas. Portanto, estes são os momentos que tipicamente é necessário fazer algum trabalho também com os cuidadores e com os próprios idosos, portanto, trabalhar-se ali também em conjunto com estes intervenientes e com as pessoas que vão tomar decisões, algumas delas difíceis, precisamente para facilitar isto mesmo, que é a tomada de decisão, porque o que é importante é que as pessoas decidam com base naquilo que sabem e conhecendo as consequências das suas decisões, e, portanto, que o façam de uma forma livre e consciente. Claro que a generalidade das pessoas tem sempre em mente o bem-estar da pessoa idosa, mas estes processos normalmente são complicados, até porque as pessoas querem permanecer nas suas casas e bem, não é? Até conseguirem, portanto, são exemplos de situações em que é difícil e em que muitas vezes é preciso uma intervenção mais especializada por parte de psicólogos para ajudar a desbloquear estas questões. Se calhar agora falava de uma questão que é transversal e que cria aqui alguma sensibilidade, que tem a ver com a questão da violência doméstica, da violência, neste caso, contra os idosos, considerando também, mais uma vez, este contexto pandémico, esta situação de confinamento, portanto, do agravamento das situações, do detectar das situações, de como poder ultrapassar, de como poder ajudar.
Sim, aquilo que se presume que está a acontecer, embora não haja ainda dados objetivos relativamente à violência doméstica, portanto aqui falamos de violência contra crianças, também contra idosos, é que o número de situações, embora não estejam a ser reportadas, esteja de facto a aumentar. O que faz todo o sentido, porque estamos todos confinados a um espaço, não é? Há aqui alterações também em termos daquilo que é a capacidade individual de regulação emocional, controle das emoções, que pode realmente desencadear situações de violência que eventualmente não existiriam no passado. Para além disso, temos a dificuldade das vítimas em pedir ajuda e a menor vigilância dos serviços na detecção das situações. Isto acontece nas populações particularmente vulneráveis, as crianças e os idosos. As crianças porque não estão a frequentar as escolas e, portanto, há um menor acesso dos serviços, dos professores, dos profissionais dos estabelecimentos de ensino para estas situações, e com os idosos a mesma coisa, não é? Se não estão a frequentar os centros de dia, se não estão a beneficiar de apoio dos serviços, por exemplo, de apoio domiciliário, se não estão a ir regularmente às consultas médicas, a probabilidade das situações serem detectadas reduz-se muito e, portanto, é um fator de risco acrescido também a situação do confinamento, portanto, temos que estar muito atentos a isso. Se, por exemplo, para as vítimas adultas, que têm outra capacidade também de se mobilizar, e houve até a criação de linhas por parte da SIG, da Comissão para a Igualdade de Género, linhas telefónicas específicas ou até outras formas de contactar para pedir ajuda, que os idosos estão ainda mais condicionados, porque eventualmente não têm tanta facilidade para aceder à informação ou até acesso a equipamentos que lhes permitam pedir ajuda, portanto temos que estar muito atentos a isso. E aqui a alternativa para contornar a situação seria realmente os serviços fazerem alguma vigilância do que se passa com estas pessoas. Os contactos telefónicos, que também já falámos há pouco, têm aqui um constrangimento que é não termos a certeza que a pessoa está em situação de privacidade que lhe permita denunciar. Portanto, temos aqui muitos fatores que podem tornar a situação complicada, ou seja, vamos imaginar que um técnico contacta um idoso para fazer um ponto de situação, monitorizar o seu estado emocional, fazer uma avaliação, mesmo que o idoso queira relatar uma situação de violência de que esteja a ser vítima, se estiver o agressor ali ao lado ou ouvir a conversa, não será propriamente seguro fazê-lo, portanto pode estar também condicionado nessa situação e, portanto, aí encontrar outras soluções que poderiam passar, por exemplo, por uma visita domiciliária em que se possa, em condições de privacidade, fazer essa avaliação, porque esse é um risco que nós corremos. Por outro lado, e perspectivando-se aqui uma situação de fragilidade financeira nas famílias, que é outro panorama que se avizinha, que já está a acontecer em muitas situações, as questões da violência financeira, que é um tipo de violência que afeta muito os idosos. Nós sabemos que há muitas pessoas que são obrigadas a disponibilizar os seus recursos, nomeadamente as suas pensões de reforma, a pessoas, sobretudo aos seus cuidadores, filhos, etc. E, portanto, isto configura também uma situação de violência a este nível, que provavelmente também vai aumentar agora com a crise financeira, porque as pessoas vão ter a necessidade de recorrer a tudo o que estiver ao seu alcance para conseguir subsistir e, portanto, estes recursos que os idosos podem ter, eventualmente canalizados para suprimir estas necessidades básicas, mesmo que sem o seu consentimento, que é o problema, e por isso se enquadra aqui nas questões da violência. Eu ia só aqui destacar a este respeito que nós, no que diz respeito às matérias do envelhecimento, portanto, previamente à situação pandémica, criámos uma campanha que é dirigida aos órgãos da administração local, câmaras municipais, juntas de freguesia, que visa precisamente mobilizar estas comunidades e estes territórios para as questões do envelhecimento ativo e bem-sucedido, que é a campanha Comunidades para o Envelhecimento, que lançámos em 2019, atribuímos os selos em 2020 e, portanto, é um selo que é atribuído quando estão garantidas uma série de áreas que nós identificamos como essenciais para a promoção do envelhecimento ativo e bem-sucedido e, portanto, servem também como um ponto de partida para que as próprias autarquias reflitam sobre aquilo que estão a oferecer aos seus idosos e, eventualmente,
que criem respostas que se ajustem àquilo que nós sabemos que são as necessidades, porque pode haver alguns aspectos que não serão tão óbvios para quem está também a gerir estas respostas nas comunidades e nos territórios, e portanto ali é uma oportunidade também para se refletir sobre o que se disponibiliza a estas populações e introduzir melhorias, não é? Portanto, tem ali uma série de áreas, desde as questões da mobilidade, da segurança, da habitação, a aprendizagem ao longo da vida, as questões da saúde, também os tópicos relacionados com a violência e a existência, por exemplo, de ações de prevenção da violência. Enfim, há uma série de áreas que não podemos aqui estar a dissecar porque não temos muito tempo, mas para dizer que há uma série de áreas que estão contempladas no próprio programa e que servem precisamente esse objetivo, não é? Uma reflexão para as autarquias no sentido de aferir o que é que poderão melhorar para dar uma resposta mais adequada nesta missão de todos, que é o envelhecimento ativo e bem-sucedido. Doutora Renata, quero então agradecer a sua presença aqui em Torres Vedras e os importantes contributos connosco partilhados. No final deste episódio deixaremos alguns contactos, instrumentos e links da Ordem dos Psicólogos Portugueses e também da Câmara Municipal que consideramos que poderão ser úteis para si.